Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Lucas Salgado e eu vim falar com você um pouquinho sobre as eleições que estão chegando agora no dia 30. Não sou de gravar vídeo, não tenho nenhum histórico sobre isso, mas devido à importância que a gente tem nessas eleições ou a relevância que elas vão ter para o nosso futuro, eu resolvi abrir essa exceção porque conversando com algumas pessoas elas falaram: caramba cara, você tem tanta coisa para dizer, será que não seria interessante de repente você gravar um vídeo sobre esse tema? Deixando claro, eu não sou especialista nesse tema, que é basicamente economia, mas eu tenho estudado, tenho um viés específico que é o viés de economia liberal e com base nisso eu vou fazer um react bem pequenininho sobre um vídeo do Felipe Neto. Deixando claro, antes de tudo, que eu sou totalmente contra extremos, seja a extrema esquerda ou extrema direita. Por quê? Porque dentro dessas considerações é importante a gente saber que nenhum dos candidatos é de realmente extrema. Nem o Lula é comunista, nem o Bolsonaro é fascista. Então, se você já pensa que o Lula é comunista ou que o Bolsonaro é um fascista, cara, esquece, esse vídeo não é para você. Ele é muito mais para pessoas que têm dúvidas ou que querem entender um pouquinho mais da relevância e entender um pouquinho mais sobre o vídeo que o Felipe Neto fez. O vídeo em questão é um vídeo em que o Felipe Neto fala por que não temos o risco de colocar o PT de volta ao poder e por que não vamos nos tornar uma Venezuela. Mais uma vez, vou deixar bem claro que eu não tenho nada contra o Felipe Neto, muito pelo contrário, gosto muito dele em diversos aspectos, mas obviamente a gente discorda plenamente no aspecto político. Inclusive a gente é botafoguense, ele é meu conterrâneo, então tem muita coisa nele que eu acho bem legal, mas especificamente na política eu não vou seguir o que ele está me dizendo, principalmente porque o vídeo dele teve um viés, mas não teve um estudo muito adequado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. No vídeo, ele vai falar que o PT não tem um viés tão esquerdista ou socialista e não é um risco porque o socialismo dá certo em vários lugares e aí ele começa os exemplos. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma abinha paralela no meu computador e começar a fazer pesquisas que eu costumo fazer quando eu assisto vídeos que falam sobre economia. E o primeiro ponto que eu pesquisei foi justamente o que? O Índice de Liberdade Econômica de 2022 e anos pregressos. Dentro disso aí também o GDP, né, do PIB per capita de todos os países que foram citados e, obviamente, pesquisar métricas de economia, quais são os partidos no poder e o histórico desses partidos. Base disso já me coloca em uma condição um pouco mais confortável para saber se o que ele está falando é uma condição de momento ou se historicamente a gente tem esse viés e a gente tem toda essa condição atrelada ao socialismo. A liberdade econômica que eu defendo não é uma pauta muito antiga do Bolsonaro, com certeza não é uma pauta do Lula. Então, dentro dessas características, não adianta eu dizer que um dos dois seria o meu candidato ideal, porque não. Ambos têm defeitos gravíssimos, já votaram juntos em pautas estadistas no passado, que são totalmente contra coisas que eu defendo, mas existem diferenças gigantes nos rumos tomados quando eles assumiram o poder e tiveram a condição de coordenar o rumo econômico do país. Então, dá para dizer sim que o Bolsonaro é bem mais liberal do que o Lula. Não por mérito próprio, obviamente pelo Paulo Guedes, o posto Ipiranga, aquele cara que, se sair do governo, talvez a gente acabe ficando com um governo de centro e não um governo liberal ou um governo de direita digno. Se você quiser comparação dos planos econômicos internos, eu não vou fazer isso nesse vídeo aqui, eu vou só falar do vídeo do Felipe Neto, meu conterrâneo, consagrado, alvinegro, mas se você quiser alguma coisa mais específica, já tem vídeos assim no YouTube, então não tem porquê, né, eu tentar fazer alguma coisa parecida. Tem no canal do Breno Perrucho lá, o Jovem de Negócios, você vai encontrar lá, né, as diferenças entre os planos de governo e principalmente, né, é um canal que vai falar da pauta econômica e dentro disso eu acredito que você vai ter uma informação bem legal daquilo que você está procurando. Aproveita para jogar lá no YouTube enquanto você tem acesso, né? Afinal de contas, China não tem, Coreia não tem, nada brincadeira com comunista, não sou anticomuna, tá? Não sou anti nada, relaxa, era só para te contrair mesmo. Bom, talvez eu tivesse que escrever um vídeo inteiro para explicar o que é o liberalismo econômico, mas tem muita coisa na internet, então se você jogar lá no Google, procurar no YouTube, você vai encontrar várias, né, mensagens, vários vídeos específicos sobre esse tema e com certeza algum deles vai poder encaixar dentro da sua mente o que eu estou querendo dizer. Pois bem, chegamos no Felipe Neto.
Cara, ele fez um vídeo dizendo que a gente pode ficar tranquilo, que a esquerda dá certo, deu certo em vários lugares, não tem risco da gente virar uma Venezuela, uma Argentina. O único problema é que os exemplos que ele deu não são exemplos muito bons para quando você está tentando convencer alguém de que a esquerda realmente faz as coisas funcionarem e que a esquerda dá certo. Primeiro exemplo de todos é a Dinamarca. Bom, a Dinamarca é o quarto país mais fácil do mundo no ranking do Banco Mundial em se fazer negócios. Dentro dessa consideração, já é legal você entender o seguinte: eles são um país social-democrata, eles não são um país socialista. Sabe, aquela esquerda raiz que o Lula pertence, o Partido dos Trabalhadores? Não, não é bem isso. Aí você pode dizer, mas o Lula consegue se aproximar da social-democracia, beleza. Pega o plano de governo, pega a cartilha do PT, entra no site dos caras e começa a avaliar realmente o que eles pensam, pensa nos governos anteriores e como eles fizeram, e você vai ver que realmente não é social-democracia. Não precisa mentir, né? São socialistas e socialistas de fato. Isso não é vergonha para ninguém, nem deveria ser. Se você defende uma bandeira socialista, defenda-a com verdade. O que não adianta também é a gente tentar esconder isso e esquecer que a história fala por si. Voltando à Dinamarca, por que a Dinamarca não é um bom exemplo? De 1982 até 1993, os conservadores estavam no poder e o PIB nessa época cresceu 132%, uma média de 8,8% ao ano. Mas, de 93 até 2001, a social-democracia realmente entrou no poder. Alternância de poder, viu? Como não... E adivinha o que aconteceu quando a social-democracia entrou no poder? O PIB caiu para 11% e o crescimento de 1,3% ao ano. Tem uma parte mais legal, ó. Veja aí que de 2001 até 2011 o Partido Liberal assumiu. E aí o país voltou a crescer 100%, com um crescimento médio de 7,2% ao ano. Ou seja... se a ideia era dizer que a esquerda era boa, talvez esse não tenha sido um bom exemplo, né, Felipe? Ele colocou Luxemburgo. Cara, ele colocou um paraíso fiscal como um exemplo de que a esquerda dá certo. Desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum governo de esquerda governou Luxemburgo. Aí você vai falar pra mim, Lucas, mas o primeiro-ministro de lá é gay. Ele é gay, mas... tudo gay de esquerda? Eu acho que é essa a lógica que ele usou. Bom, vamos pensar o seguinte: qual é o partido e qual é o plano econômico que eles adotam lá? Luxemburgo é dominada por um partido liberal. Muito bem. Não é porque o seu primeiro-ministro é homossexual que efetivamente eles estejam defendendo as bandeiras de esquerda. É básico você entender que o que você vai fazer na economia não tem nada a ver com o que você vai fazer com a sua sexualidade. Não é porque o cara é homossexual que ele não é liberal, beleza? Então eu realmente não sei qual foi a ideia do Felipe, né, em tentar emplacar essa aí, mas Luxemburgo não vai colar porque o partido é liberal, beleza? É legal entender que ele estava falando que o risco seria de se tornar uma Venezuela, ou seja, quebrar a economia do país a ponto da gente passar fome e comer cachorro. Bom, então eu não tenho que avaliar as pautas morais que aquele país adota. No caso Luxemburgo, por exemplo, eu tenho que avaliar as pautas econômicas. E lá, democracia liberal. O outro foi a Noruega. Cara, vamos lá. É o 9º país mais fácil de se fazer negócio no mundo. Uhul, viva o capitalismo. O PIB da Noruega, para quem já pesquisou, ele vive diretamente atrelado ao mercado do petróleo. Então, quando o petróleo está bem, o PIB da Noruega está lá em cima. Quando o petróleo está mal, o PIB da Noruega está lá embaixo. Resumindo, a Noruega vai oscilar bastante. Então, vamos pensar assim. Eles já tiveram esquerda no poder? Já, mas quando ela estava lá, ela era uma social-democracia. Imagine que fosse um PSDB. E aí seria como se a gente estivesse tentando comparar o Lula com, sei lá, o Alckmin norueguês. Aí você vai falar, mas agora o Alckmin tá junto com o Lula. Mas ele não tá mais na social-democracia. E o presidente é do Partido dos Trabalhadores. Então a gente tem que olhar o histórico do partido e não o histórico do vice do partido.
Aí você vai falar, mas agora estão todos juntos, beleza. Mas aí eu tenho que olhar o histórico do partido, o partido do presidente e não o partido do vice. Aí você vai falar, então dá sim, viu? Porque agora o Lula e o Alckmin são carne e unha, é uma coisa só. Então tá bom, vamos fazer uma comparação. De 90 até 97 era a social-democracia de lá, sabe? O Alckmin de lá. Eles tinham um crescimento de 30,8%, uma média aí de 3,8% ao ano. O que eles não te contaram é só que de 97 até 2005 era o Partido Conservador, que tem uma economia um pouco mais liberal, e aí a gente teve um crescimento de 82%, ou seja, uma média de 7,8% ao ano. Talvez a Noruega também não tenha sido um bom exemplo para o Felipe. Quer saber o que aconteceu depois? De 2005 até 2013, a social-democracia retomou o poder. Olha aí a alternância de poder comuna! Bom, o que aconteceu? Crescimento de 54% com essa média aí de 5,5% ao ano. Ou seja, cresceu um pouquinho menos, né? Pegou a ideia? Ah, com a social-democracia não é ruim, mas podia ser melhor, né? Outro exemplo que ele deu foi a Islândia. É a 26ª no ranking de facilidade de se fazer negócios, segundo o Banco Mundial. Viva o capitalismo! E lá, cara, na Islândia é uma loucura. É um governo de coalizão. Então é uma primeira-ministra do Partido Verde de lá com um ministério inteiro de um partido liberal de lá. E adivinha qual que era o acordo? Que o Partido Liberal ficasse com as finanças de lá. Para resumir para você, seria algo como se a gente colocasse a Marina Silva de presidente e obrigasse o Paulo Guedes a ser o ministro da Economia e obrigasse que ela desse as pautas econômicas todas para o Paulo Guedes comandar e fizesse efetivamente o plano de governo segundo o que o Paulo Guedes dissesse. Então, se a gente vai fazer comparativo com o risco de ser uma Venezuela, não faz muito sentido o Felipe Neto colocar a Islândia no meio da parada, sem citar que apesar da primeira-ministra ser de esquerda, eles têm uma coalizão com o governo liberal cuidando da economia. Outro exemplo que ele deu foi a Finlândia. Cara, a Finlândia é o 20º país em facilidade de se fazer negócio, segundo o Banco Mundial. Outra vez, é governado por um partido social-democrata e não um partido socialista, tá? Esse aí, inclusive, tá mais para um partido verde e não para um PT. O único período de crescimento deles recente foi de 2003 a 2010 e adivinha quem estava no poder? É um partido centro-liberal. Resumindo, quer ver o país crescer? Coloca liberal no poder. Outro que ele falou foi a Alemanha. Ela é o 22º país em liberdade econômica segundo o ranking mundial. Pega essa aí, TSE. Bom, o que a gente vai falar da Alemanha, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, apenas uma janela de 20 anos a gente não teve o Partido Democrata Cristão no poder. Em todos os outros anos, desde a Segunda Guerra Mundial, sempre foi o Partido Democrata Cristão no poder. E aí a lógica do Felipe Neto é que há 1 ano e meio eles estão realmente com um primeiro-ministro de esquerda lá. E se em 1 ano e meio eles não viraram a Venezuela, então quer dizer que a esquerda pode dar certo aqui também. Agora, com tantos anos do Partido da União Democrática Cristã no poder, será que por causa desse 1 ano e meio a gente pode dizer que a Alemanha é um país de esquerda? A Austrália, mano, ele meteu uma Austrália na parada. Se você já entendeu a métrica que eu tô falando, procura o índice de liberdade econômica desse país, procura o histórico de quem governou a Austrália esse tempo todo. E aí você vai entender que não dá nem para colocar isso aí como uma resposta considerável pro Felipe Neto, né? Porque não. E aí outros que ele colocou foi Portugal e Espanha. Notoriamente os países com o menor índice de liberdade da Europa Central. Frequentemente esses dois países elegem, né, partidos socialistas ou partidos de direita corporativistas, sabe? Daqueles irresponsáveis e cheios de gente corrupta, assim como a gente tem aqui no Brasil. Então, dentro dessas características, dá para dizer que eles são péssimos em escolha política igual a gente. Tirando os anos 2000, a Espanha praticamente não apresenta crescimento. De 2008 para cá, inclusive, ela empobreceu. O desemprego, por exemplo, nunca foi abaixo dos 10%. E isso eu estou falando dos últimos 40 anos.
Então, o fato deles serem países absurdamente mais antigos do que nós, que temos aí nossa média de 500 anos, o fato deles terem, né, um plano europeu muito forte em torno deles e etc., faz com que eles tenham algumas condições de regalias que nós não temos aqui, né, no nosso pequeno continente. Mas dentro dessas características não faz deles um país economicamente muito mais estável do que nós, porque talvez com a economia que eles têm no continente que a gente está, o que você acha que teria acontecido lá? Afinal de contas, a moeda forte que eles têm não vem deles, né? Vem de um grupo. E essa é uma vantagem que a gente não tem e nem teria se tentasse unificar uma moeda só para a América Latina. Ou seja, falar de Portugal e Espanha só mostra pra gente que partidos de esquerda ou de direita sem viés liberal, com certeza, são extremamente danosos para a economia de algum país. Sei lá, pega Portugal, eles foram engolidos pela Estônia. A Estônia saiu da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 e adotou um liberalismo pesado. Na história, eles nunca colocaram um partido de esquerda no poder. Desde essa consideração, é fácil você entender o seguinte: em 1993 eles tinham um salário mínimo de 100 euros, hoje eles têm um salário mínimo de 1.700 euros. E isso tudo só em crescimento econômico, engolindo Portugal. Dá uma olhada no gráfico. Eu estou falando de um crescimento médio de 10% ao ano para o país. Resumão de Portugal: esquerda caviar ou direita corporativista te coloca no fundo do poço. Bota os liberais lá, deixa os meninos jogar 20, 30 aninhos, é uma poupança, meu querido. Você vai ver o crescimento absurdo que isso vai gerar. Sério, a gente está falando que o salário mínimo na Estônia cresceu 17 vezes. Sério, pensa nos seus filhos, pensa no futuro do país. Sendo bem conservador, seus filhos podem ganhar 10 vezes mais do que você ao longo desses 20, 30 anos. Só que isso, obviamente, depende de como você vai votar hoje e do que você vai ensinar para os seus filhos hoje. E para você ensinar uma coisa, é só você olhar o que historicamente a gente já percebeu. Como foi o crescimento dos países liberais, como foi o crescimento dos países socialistas e como foi o crescimento dos países completamente capitalistas. Eu falando dos seus filhos com um salário 10 vezes maior que o seu, a Estônia fez quase o dobro disso. Outro que ele falou foi o México. Tá, o México tá quase virando uma Venezuela. E aí talvez você se pergunte, você falou de gráficos aí e tal, mas e se eu pegar lá o gráfico do Brasil? Cara, você vai ver uma curva linda de 2002 até 2011. Aquele governo da era Lula, lindo, maravilhoso. Mas, seja honesto, abra os gráficos de todos os países emergentes daquela mesma época, sobreponha eles e você vai ver que o Brasil foi o que cresceu menos. A nossa, apesar da ascendência, é a pior curva de todos os países emergentes na época do boom das commodities. Pensa que a gente tinha a maré a favor. Se a gente tivesse um liberal no poder e tudo aquilo que poderia ter sido feito, se não tivéssemos tantos escândalos de corrupção, tanto dinheiro sendo roubado, tanta estatização e todas as empresas estatais sendo saqueadas, a gente mandando dinheiro para fora daqui para construir coisas em outros países que são países de economia socialista falida e com certeza não iriam retribuir isso ou pagar isso em dia. Se a gente tivesse evitado todos os danos possíveis daquela era PT e aproveitado aquela maré a favor, como alguns países fizeram, com certeza a gente teria capital suficiente para viver bem pelos próximos 50 anos. E aí o que você vai ver na nossa curva é lindo de se entender. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente teve todo aquele mercado favorável lá fora, quando a coisa lá fora ficou desfavorável, adivinha o que aconteceu aqui dentro? A gente perdeu tudo com juros e correção. Essa foi a era Dilma. Então, não adianta você avaliar o Brasil de acordo com o governo Lula em como ele começou, mas é legal a gente entender o plano de governo e como o PT entregou. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu nesse período, tem um vídeo bem legal no Jovens de Negócios ou no Ideias Radicais que vai te explicar certinho o que foi o boom das commodities. Lá, procura lá, milagre econômico do Lula e você vai entender. Resumindo, pesquisa legal, vai lá e vota em quem você achar melhor.
Eu sou a favor que você vote em quem você quiser, justamente porque eu sou totalmente contra países que, ainda que me deem dinheiro, me deem um bom sustento, me impedem de escolher quem vai governar, escolher quem vai estar lá em cima, escolher quem vai ter acesso à internet, quem vai ter acesso a sair do país e etc. Então, todas essas, condições extremistas, elas são totalmente danosas, porque se eu não puder escolher essas coisas por mim, que poder eu tenho sobre a minha vida? Então, na real, comunismo ou democracias falsas, eu tô fora, cara. Pensa que seu país é como uma empresa. Você, ainda que não seja majoritário, tem poder de voto. Talvez o voto seja o único poder que você tem para que a gente tenha não só alternância de poder, mas a gente possa testar coisas diferentes. E acredite, não é em todo o país que você tem esse poder. Agora, voltando a imaginar que você é o sócio dessa empresa e você é um cara com poder de voto, você simplesmente precisa decidir qual é o rumo que você quer que essa empresa tome. Se você agora está escolhendo o CEO da sua empresa, qual é o perfil que você escolheria, olhando históricos e sabendo como a economia global funciona, quais são os pontos que dão mais certo, quais são os pontos que dão mais errado. Comece a pensar um pouquinho nesse fato e pense como você escolheria o CEO da empresa em que você é sócio. Esquece a emoção, esquece a paixão, comece a pensar com a razão, com dados e fatos. Você vai entender o que eu estou querendo te dizer e, ainda que você não concorde, eu tive aqui a oportunidade de expor a minha ideia e expor alguns pontos que estavam sendo equivocadamente expressos pelo meu querido Felipe Neto, e dentro dessas características eu espero trazer mais luz a esse debate para fazer você entender que, muito provavelmente, a gente vai ter problema lá na frente. Então, o seu voto vai determinar como a gente vai chegar lá. Pensa no longo prazo, pensa nas próximas gerações, vota pensando nos próximos 10 anos, não só nos 4 anos que o próximo presidente vai ter. E, independente do que você escolher, vai lá e senta o dedo na urna, porque votar é importante. Resumindo, é isso. Bora torcer para ser hexa, porque eu quero ver meu povo se abraçar e sorrir de novo. Não vamos ser desonestos a ponto de dizer que os dois são excelentes. Afinal de contas, lá no passado, o Bolsonaro já votou com Lula em pautas estadistas. Mas dentro dessas características, também é legal deixar claro que, como eu disse, não ser a favor de nenhum extremo, eu não sou a favor, por exemplo, de um liberalismo extremo onde a gente não tenha nenhum tipo de distribuição de renda vindo do governo, onde a gente não tenha algumas outras referências, como, por exemplo, o SUS. Eu acho o SUS extremamente importante. A gente tem diversos outros programas de incentivo que, para um liberal total, não seriam ideais, mas dentro da minha perspectiva seriam muito positivos, como, por exemplo, uma lei Rouanet, já que a gente quer falar dos exemplos mais complexos. Eu entendo que a lei Rouanet seria muito útil, porém, ela tinha que ter uma limitação. Por quê? Porque eu preciso trazer renda para as pessoas que realmente precisam dessa renda. Então, qualquer artista que tivesse conhecimento ou que tivesse acesso à mídia, que já tivesse seguidores, que dentro dessa condição de seguidores ele tivesse condição de encher um palco sozinho, que ele tivesse condição de conseguir patrocinadores pelo sucesso que tem, ou se ele tivesse condição de cobrar um ingresso mínimo de R$5 e as pessoas fossem pagar por esse ingresso, ele não precisaria da Rouanet, no meu ponto de vista. Eu tenho um teatro aqui na cidade que por diversas vezes não tem nenhum tipo de espetáculo. Para onde eu colocaria a Rouanet como necessária? Pegar os pequenos grupos teatrais da minha cidade e incentivar eles financeiramente para que eles possam ter condições de montar um espetáculo e apresentar esse espetáculo independente de ter 10 pessoas no público. Fomentar a cultura daquela região, fomentar a cultura daquele espaço, mantendo ele aberto, mantendo ele ativo, com espetáculos constantes, e isso sim com dinheiro público, mas não financiar grandes artistas em grandes obras que as pessoas já pagariam para ver naturalmente, porque o mercado regula esse tipo de situação. Da mesma forma que o SUS eu acho extremamente importante, porque nem todo mundo tem acesso a uma condição de saúde de qualidade, assim como faculdades públicas e todo o ensino sendo passado por meio do governo. Eu entendo que são pautas extremamente importantes, ainda que não sejam pautas completamente liberais.